Estou gravando. Beleza. Eu queria. O que que eu perguntei antes? Como é que vocês estavam se sentindo em termos de desenho no Rhino, né? Eu queria profundamente que a partir de F2 a gente fosse fera no Rhino, né? Para isso, a gente vai mergulhar em algumas coisinhas a mais do que o que a gente fez lá em F1, mas está registrado lá no vídeo, vocês vão desenrolar com tranquilidade. Primeira coisa, né? Vou começar aqui um novo arquivo. Quem abrir aquela tela inicial, grandes objetos, metros, né? Beleza. O Rhino, ele tem ali em File, Properties, ele tem uma guia chamada Aliases, que são os atalhos do Rhino. Eu desenho mais rápido se eu usar o teclado e o mouse ao mesmo tempo, né? Esses atalhos são muito simplificados aqui, que ele vem de fábrica, que provavelmente é o que tem nos computadores de vocês. Vocês vão importar um arquivo que eu coloquei lá para vocês no Classroom também, que são esses atalhos Rhino. Atalhos Rhino 2026.txt, né? Então eu vim aqui em Aliases, tem os atalhos toscos aí que vem no Rhino originalmente, a gente vai trazer os nossos, que eu vou localizar aqui na minha pasta. Atalhos Rhino. Replace yes to all. Ok, pronto. Olha só, galera. Infelizmente, vai acontecer de vocês irem estagiar em algum escritório que ainda trabalha com AutoCAD, né? Se isso, por infelicidade, acontecer com vocês, a gente está transformando aqui o Rhino nos mesmos atalhos que são úteis lá no AutoCAD. Então, o que vocês fazem aqui a partir de agora no Rhino passa a ser os mesmos comandos que vocês usam lá no AutoCAD, né? Se vocês tiverem essa infelicidade. Eu perguntei antes se alguém estava usando o Rhino português, não recomendo, professor, que apoio é esse a língua americana? Não vamos discutir isso não, né? É mais para se vocês quiserem trabalhar fora, ajuda, né? Porque eles não vão instalar em português. De qualquer maneira, se vocês estiverem usando o Rhino em português, dá para vocês pesquisarem lá na internet como instala as duas versões, vocês conseguem alternar no painel de menu português e inglês, ou então só botar o underline antes desses comandos que a gente vai usar agora em inglês, aqui, certo? Então, importou os atalhos, ok. Só para a gente relembrar, galera, olha só, coisas fundamentais antes de eu começar a desenhar no Rhino. Primeiro, a gente vai lá mais uma vez em File, Properties, e a gente vai se certificar que as unidades no Model Space estão em metros, com precisão de 2 casas decimais, e o layout, só para a gente saber, pode ser milímetro, pode ser centímetro, depende se eu quero dizer que a minha prancha vai ser 42 centímetros ou 420 milímetros. A gente não vai trabalhar com layout agora, pode deixar isso assim por enquanto. Mas no model, unidades metros, precisão 2 casas decimais, né? Além disso, a grade, galera, qual é o tamanho das menores linhas de espaçamento a cada 1 metro, né? Que são aquelas branquinhas ali, ó. E a cada 10 metros a gente tem as linhas mais escuras, né? Então, a cada 10 metros a gente está separando a grade, só para a gente ter certeza. Isso aqui é a quantidade de grids que a gente quer, né? Eu estou botando 200 que a gente tem muito espaço, mas eu poderia botar menos, 50, 20, né? Mas o mais importante é isso. 1 e 10 aqui, ok. Coisas básicas para começar o desenho no Rhino. Outra coisa, né, para a gente relembrar, eu acho que no vídeo não vai dar para aparecer esse zoom aqui, mas na tela para vocês aí
Vai dar para ver e depois vocês podem dar um zoom no próprio vídeo. Ó, Object Snap, né? E o Grid Snap. São duas coisas que a gente vai usar bastante. Grid é quando eu quiser desenhar usando essa grade que a gente acabou de usar como referência, né? E Object Snap é quando eu quiser usar um outro objeto que eu já construí como snap, né? Como um imãzinho de referência. Lembrando que quando eu clico lá em Object Snap, eu posso ativar que tipo de regiões do objeto eu quero reconhecer. Meio, perpendicular, endpoint, né? Pontos finais de aresta. O ideal é a gente ter poucas coisas marcadas aqui, né? Ponto, mid, end, só para não ficar tanta informação. Porque, por exemplo, se eu botar near, ele vai reconhecer todo o objeto e aí no final não tem mais precisão nenhuma, né? Então, em termos de Object Snap, pode deixar esses marcados aí, né? Grid Snap é se eu vou usar a grade ou não como imã para o meu desenho, certo? E aí, gente, ó, tô na minha vista lá em perspectiva, botão direito do mouse, ele faz aquele rotacionar no 3D. Se eu girar o botão do meio, zoom. Se eu clicar com o botão direito e segurar o Shift, eu tenho o pan. Beleza? Revisão rápida, o vídeo está sendo gravado lá. Olha só, se eu quiser fazer aquela mesma casinha, eu vou usar como referência aqui a vista frontal, ó. E eu posso dar um clique duplo na vista e eu amplio ela, né? Só para eu ter mais área de desenho. Meu desenho lá era um quadrado de 3 por 3, né? REC, Rectangle, Enter. Não estava com a tela ativada. REC, Enter. Ó, não tá o Snap, Grid Snap ativado. Vou ativar o Grid Snap. Primeiro ponto, segundo ponto, tá lá o quadradinho pronto, né? Nesse caso, para eu ter a ideia da vertical lá, eu não vou conseguir usar o Grid Snap, porque tá fora do grid, né? Eu vou deixar ativo o Snap, que ele vai reconhecer ali o midpoint. E eu vou desenhar uma linha, L, Enter. Pegou o midpoint, ó. Só que ele tá me deixando livre demais e se eu ativasse o Grid Snap, ele ia ficar torto. Não é o que eu quero, né? Eu posso ativar o orto, ó, que ele vai desenhar sempre na horizontal ou na vertical. Apontar para o lado que eu quero e digitar um Enter. Opa, já está com 1 metro. Que lado eu quero? Cliquei, morreu, né? E agora eu posso fazer as minhas outras linhas. Fechou o meu vocabulário, né? Maravilha. Ele está todo fragmentado aqui, né? Eu posso dar um X Enter para explodir o meu objeto. Ó. E ele separou as linhazinhas. Essas duas eu não vou precisar. E aí, vou seguir selecionando esses todos e vou dar um Join. Ó. Beleza, transformou todo numa coisa só, né? Vou lá na vista 3D, perspectiva. Se eu der um EXT R, ele vai entender que eu quero Extrude Curve. Ó. Cliquei no objeto. Para que lado? 1 metro. Apontei para o lado que eu quero, vou digitar 1 metro. Está ali o primeiro vocabulário. Né? Só que ele manteve, ó, e aí é uma dúvida que às vezes vocês têm, quando aparece esse menuzinho, ó. Se eu clicar aqui fora da poligonal inicial, só no objeto ele vai encontrar só o objeto mesmo. Mas se eu clicar onde estava aquela poligonal, ele vai perguntar, tá, você quer selecionar a curva ou você quer selecionar a extrusão, né? Eu quero selecionar a curva. E aí eu vou dar um CO Enter, que é o copiar. Com base naquele ponto,
Vou ativar de novo o Grid Snap, desativar o orto, copiei aquela mesma aresta, ou aquela mesma poligonal, aqui para o lado. Eu tenho as duas cópias, ó, né? Vamos supor, e aí eu vou voltar lá para a vista frontal, esse objeto ele está me mostrando lá na perspectiva, ó, é o novo que a gente criou. Vamos supor que eu quero fazer um vazado aqui, que seria uma porta, né? Tem alguns objetos aqui excedentes, eu preciso realmente explodir os dois. X, Enter. E aí eu vou deletar aqui alguma coisa que eu não preciso, isso aqui eu não preciso. E eu vou dar o comando chamado TR, que é o trim, ó, para cortar, tesourinha. Seleciono o objeto, Enter, clico no que eu não quero do objeto, tá lá o meu novo vocabulário. Preciso transformar isso numa coisa só, e não é o Group Objects, galera. Alguns de vocês acabam fazendo isso. É o Join, ó. J-I-N, Enter. Transformou numa coisa só, Extrude, já entendeu lá, Extrude Curve, 1 metro, morreu, segundo vocabulário, né? O que eu fiz aqui são as principais ferramentas que vocês vão precisar do Rhino. Desenhar retângulo, desenhar linha, usar o orto, Grid Snap, Object Snap, para desenhar linhas com os tamanhos que vocês querem, se sair do grid eventualmente, né? Trabalhar com círculo, vamos trabalhar aquele mesmo vocabulário, REC para fazer retângulo. E agora eu quero fazer um círculo, C, Enter, a partir do midpoint, opa, morreu. Seleciono os dois, TR de trim, clico no que eu não quero, morreu também. Só que eu preciso juntar essas duas coisas. Seleciona tudo, Join. Extrudar, Extrude. Morreu, terceiro vocabulário. Ah, professor, eu quero fazer isso vazado. Ó, Enter. Offset, ó. Selecionar a curva, aponto para o lado que eu quero, ele já está reconhecendo lá em cima. Lembra que o Rhino fica conversando com a gente naquele painel de menu, ó. Ele está dizendo que a distância está 10 centímetros. Vamos supor que eu quero 30 centímetros. Então, eu vou clicar aqui na distância, ó, e vou dizer, não é ponto 1, é ponto 3. Aponto para o lado que eu quero, foi o offset, né? E vou dar um extrude aqui também de 1 metro, né? Extrude. Apontei para o lado que eu quero, peguei o Grid Snap, só que tem um problema. Ele não reconheceu, né, a subtração. Como é que faz isso? Boolean, né? Se a gente vier em Solid Tools... Não, desculpa, ele está nas operações padrão, né? Vai estar aqui em algum lugar... Eu não gosto de procurar por aqui, mas está aqui, ó. Boolean, Union, Difference, Intersection e Split, né? Eu quero um... Cadê? Difference, né? Mas eu posso digitar, se eu começar a digitar lá em cima, Boolean, ele vai me dar a opção, ó, Difference. Ele está conversando comigo. Eu quero subtrair de quê? Do maior. Enter. Subtrair o que do maior? O de dentro. Enter. Morreu. Né? Então, só para a gente relembrar aí alguns comandos fundamentais. Falei rápido? Desculpa, tá no vídeo. Qualquer coisa vocês voltam lá e dá uma olhadinha. Esses comandos que eu falei são os principais para vocês fazerem quaisquer vocabulários de vocês. Professor, eu tenho uma curva mais complexa. Vai tentando reconhecer esses raios e fazendo em elementos diferentes. Por exemplo, escuta já a tua pergunta, né? Vamos supor que eu quero viajar um pouquinho mais, e aí, galera, concordância de curva, né? Muito importante em termos geométricos. Por exemplo, sei lá, estou viajando aqui. Se eu entrar com o comando tr enter,
Seleciono tudo, Enter, e vou clicando fora no que eu não quero. Join. Extrude. Morreu. Pergunta, cara. Como é que faz para, quando for trazer aquelas pessoas para... Excelente, excelente. Aí esquecer é bom que fica gravado. Maravilha. Eu vou salvar esse arquivo, importante salvar, né, gente? Não esqueça. Então, File, Save. Vou salvar aqui na aula de hoje. No lugar errado. Vou botar a equipe, vocês botam o nome de vocês. Revisão 00. Beleza. Tá salvo o meu arquivo, posso abrir aquele outro lá de referência que foi o que eu mandei para vocês. Gente, sugestão. Muitas pessoinhas, né? Estrategicamente, eu coloquei elas duplicadas em todas as vistas, justamente para facilitar a vida de vocês não terem que rotacionar. A gente nem vai fazer composição agora, então não vou nem falar de comandos de operação euclidiana, né? Que é rotacionar, escalonar, a gente não vai fazer composição agora. A gente vai só desenhar vocabulário. Então, se for desenhar na vista frontal, que nem foi o que eu fiz lá, escolham aí, ó, 2, 3 pessoinhas para vocês usarem de referência em termos de escala. Por exemplo, eu quero, sei lá, uma pessoa em pé, vou dar o comando copiar, vou pegar aqui com base no, e vou botar ali bem longe, copiei uma pessoa. Quero uma criança também, porque sou desse. Aqui eu vou deixar marcado um Object Snap, né, ó, que eu consigo pegá-la pelo pezinho, e eu botei ali, acho inclusive que esse outro, vou botar aqui, eu tô duplicando, né, eu copiei para não perder aqueles lá. E eu vou pegar também uma pessoa sentada, mas gente, é o que eu tô pegando, vocês escolhem lá o de vocês, certo? Peguem 3 escalas de referência, né? Que aí vocês podem duplicar lá quantas vezes quiserem. Deleta todo o resto. Ó. Pode deletar. Porque vocês vão salvar como? Ó. Então, File, Save As. Lá no mesmo lugar onde eu tinha colocado aquele arquivo, equipe, né? Vou deixar, só para não me confundir, vou tirar aqui, não é mais o original, né? Vou chamar de escalas. Só isso. Salvar. Salvei, posso fechar isso aqui também. E vou voltar lá para o meu arquivo original, né? Vou vir aqui em File. Tem 2 opções. Import. Vou localizar lá as pessoas. Estou gravando, galera. Não fiquem preocupados. Vou já botar o vídeo lá. Aulas, tarará. Encontrei as escalas. Abri. Opa. Olha lá. Então agora eu posso só mover M, Enter. Desse ponto. Para esse ponto aqui. Morreu, né? Professor, não está em 3D. Ele é só um objeto plano. Pode deletar a Ashura, ó. E só para dar uma volumetriazinha, extrude, bota ponto 3, né? O ponto 2 está muito grosso, né? Extrude, ponto 2. Gente, desenha muito mais rápido com teclado e mouse, viu? Isso ajuda bastante vocês.
Estranho, né? Tudo bem, acontece. Beleza? Tranquilo? Dá pra brincar? É só uma coisa, galera. Pra não parecer que fui eu que fiz essas pessoinhas, essa galera, às vezes, quando ganha o Pritzker, eles botam algum presente na internet, no site deles, né? Não sei se vocês sabem, mas aquele projeto, acho que foi vocês que apresentaram, do Aravena, né? Quando o Aravena ganhou o Pritzker, ele disponibilizou alguns projetos executivos completos de alguns daqueles projetos, né, replicáveis lá de habitação social. Essas pessoinhas foram disponibilizadas pelo escritório Sana, que é um escritório japonês, que também ganhou um Pritzker, não me lembro quanto, 2009, não me lembro qual foi o ano. Aí eles, olha como a gente é legal, vamos dar pessoinhas de presentes para vocês brincarem de escala humana, que é importantíssimo nos nossos projetos, né? Então, foi a contribuição deles para a gente se aproximar mais da escala humana. Beleza? Tranquilão? Brinquem aí com os vocabulários de vocês, daqui a uns 5, 10 minutinhos o vídeo tá lá no Classroom também para ajudar vocês. Beleza? Show. Aí já pensou se eu não estivesse gravando?